que o Santos já começa a fazer a transição e o trabalho junto ao grupo. Então, é sim uma notícia importantíssima para o torcedor rubro-negro e principalmente para ele, que acabou de chegar, já foi logo direto para a labuta, né, disse a Formiga, foi para o trabalho. Infelizmente, esse trabalho não rendeu um resultado positivo, mas Dorival Júnior deve estar bem contente com esses retornos, né, Rafael? Tem que estar, né? Aliás, o Santos chegou e já chegou à moda Flamengo, né? Já chegou tendo uma lesão complicada, uma lesão que afastou ele há mais de um mês. O Santos está mais de um mês sem jogar. E aí vai ser muito interessante no retorno do Santos, até para a gente saber definitivamente de que forma o Dorival pensa o Diego Alves. Eu confesso que eu fiquei surpreso com o retorno do Diego Alves no que se refere ao futebol, tá? Porque sempre quando eu procuro avaliar aqui o que eu acho que vai acontecer, eu humildemente tento avaliar o que vai acontecer, eu levo em conta o futebol. E eu achava que o Diego Alves estava há muito tempo sem ser visto. O Dorival sequer chegou a treinar com o Diego Alves. Então ele optou por colocar o Diego Alves, possivelmente numa manobra para conquistar esse grupo, para agradar um jogador que é importante, porque a gente sabe que é um grupo muito fechado, um grupo que tem muito mais poder do que deveria no Flamengo, é um grupo capaz até mesmo de derrubar um técnico. Então talvez tenha sido uma manobra diplomática do Dorival Júnior, que já até teve problema com o Diego Alves. Então ele chegou, imediatamente bancou o Diego Alves, mesmo o Diego Alves vindo de um período muito grande de inatividade, muito maior do que o Santos. O Santos está um mês e pouquinho. O Diego Alves vinha no período de inatividade desde o Campeonato Carioca. A última partida tinha sido contra o Resende. Por sinal, tinha sido uma partida muito ruim, né? Que parecia, né, que teria sido até a última partida do Diego Alves pelo Flamengo. Com certeza, caso fosse mantida aquela comissão técnica com o Paulo Souza e principalmente o Paulo Grilo, possivelmente o Diego Alves não teria mais chances. Seja pela questão da avaliação de futebol que eles fizeram, seja pela relação pessoal que foi se deteriorando, parte culpa do Paulo Souza também, a gente tem que admitir, mas a relação foi se deteriorando e aí no futebol é assim, né? Quando chega um técnico novo é um sopro de motivação para quem está no banco, para quem está sendo menos utilizado, alguém que o enxergue com outros olhos e possa dar uma oportunidade. E nessa aí o Diego Alves voltou. Mas também ele voltou dentro de uma condição muito específica, que é a seguinte: o Hugo Souza realmente não estava bem. Ele falhou seguidamente durante o Campeonato Brasileiro, até teve uma boa recuperação contra o Fluminense, mas se você pegar todo o período, todo esse recorte do início do ano até hoje, não dá para dizer que ele se firmou, não dá para dizer que ele jogou o suficiente para ele não ser contestado como goleiro titular. Acho que isso facilitou também a entrada do Diego Alves. Você não está simplesmente tirando um titular firme, um titular com uma sequência, para colocar o Diego Alves. Você está tirando um goleiro oscilante, um goleiro que deixou um pouco a desejar na maioria dos jogos. Já com a volta do Santos, porque veja, vamos puxar a comissão antiga. O Santos chegou no Flamengo justamente porque a comissão técnica anterior não via condições para o Diego Alves jogar. Na cabeça daquela comissão antiga, eles só tinham o Neneca e mais ninguém. Então precisaram com urgência trazer um goleiro, que foi o caso do Santos. Só que a gente não sabe como enxerga a situação de goleiros do Dorival. Vamos saber durante o tempo. Eu acho que a tendência é que o Santos volte e recupere a posição. Uma posição que nunca foi indiscutível dele. Vamos lembrar que era um rodízio. Alguns achavam que ele seria o goleiro das Copas e o Neneca seria o goleiro do Brasileiro, mas o fato é que o Santos nunca chegou a ser o goleiro. Houve um revezamento de goleiro, que é algo bastante incomum, é algo que eu não me lembro de ter visto no Flamengo. Já vi goleiro sair por causa de falha e tal, mas um revezamento de goleiro propriamente dito, nunca vi. Então agora nós vamos saber. Para mim, o Santos é um goleiro mais jovem, um goleiro que tem condições físicas, até essa lesão, condições físicas melhores, ele vai ter mais condição de agarrar e vai ter mais confiabilidade, porque o Diego Alves conseguiu jogar, mas a gente sabe que ele não necessariamente vai conseguir encarar uma temporada inteira de jogos. O Diego Alves é um cara que empilhou lesões nos últimos tempos.
O Brasileiro de 2020 a gente terminou com o no gol, porque não tinha o Diego Alves para jogar. Final do ano de 21 ele jogou, mesmo nitidamente abaixo das condições físicas ideais. Então eu acho que tem que ser muito celebrada essa volta do Santos, primeiro porque pouco a pouco a gente está esvaziando o nosso departamento médico, né? Eu não sei de cabeça, mas imagino que o Matheus França ainda esteja, né? Porque teve uma fratura, uma contusão muito complicada, mas nós estamos limpando esse departamento médico. Hoje, o Dorival chega para treinar um time, para colocar um time em campo, muito diferente, por exemplo, do que o Paulo Souza tinha 2, 3 meses atrás. O Paulo Souza tinha muitos jogadores fora de condição de jogo. Acumulamos muitas lesões. Então, acho que isso facilita muito. E no gol, isso facilita também. Agora, vai ser muito interessante para a gente saber até que ponto o Dorival está disposto a sacrificar o campo para ganhar o grupo. Porque, para mim, hoje, jogar o Diego Alves no lugar do Santos será nitidamente uma manobra para gestão de grupo, e a gestão de grupo ganhando até uma certa prioridade em relação à capacidade de jogo. Eu não gostaria de ver isso acontecendo. Eu não gostaria de ver, por exemplo, o Diego Alves mantido, mesmo sendo um jogador com muitos problemas físicos e que já passou há muito do seu auge, para o Santos ficar no banco. Mas também não espero isso, tá? Eu acho que o Santos voltando, Cleitinho, ele recupera naturalmente a vaga dele. Eu não sei se você está esperando alguma coisa diferente disso. Você teme que o Diego Alves fique para dar uma resposta para o grupo? O que você está esperando, cara? Olha, Rafa, vou ser bem sincero, é uma grande dúvida que eu estava até nesses últimos, talvez, minutos antes da live pensando, até como te fazer essa pergunta. O que eu posso perguntar para o Rafael quando o assunto é o Santos voltando? Porque, vamos lá, primeiro, o nome do Dorival é cogitado no Flamengo e o assunto principal que colocam em pauta é justamente o Diego Alves, pela discussão que eles tiveram na última passagem do Dorival. E aí, justamente no primeiro jogo, o Marcão faz uma leitura e eu vejo muito assim, de certo modo, o que você falou, tentando trazer o grupo para si, que é algo que o Renato Gaúcho fez muito bem. O Renato Gaúcho, quando chega no Flamengo, ele consegue trazer o grupo. Ele tem ali o Diego Alves numa lesão inicialmente, mas depois que o Diego Alves se recompõe dessa lesão, ele começa a sua trajetória. Ele tinha os pilares, sempre utilizando o Diego Ribas, sempre utilizando o Felipe Luiz. Só que a minha grande preocupação com isso tudo é até que ponto o Dorival vai estar estendendo a mão para esses tipos de jogadores. Porque tanto o Diego Ribas, tanto o Diego Alves quanto o Felipe Luiz, por toda a história que já tiveram no Flamengo, eu tenho um enorme respeito. Mas não consigo mais enxergar nenhum dos três, sendo bem sincero, atuando com a camisa do Flamengo. Todos os três não têm mais condições de estarem sendo titulares do Flamengo atual. A gente precisa passar de uma reformulação, e a gente já comentou muito sobre essa reformulação, não é de agora, e para mim, esses três jogadores não têm espaço mais no Flamengo. Então, a minha grande esperança é que nesse jogo contra o Internacional, ou até o recondicionamento do Santos, o Dorival utilize o Diego Alves como uma resposta para o grupo, como uma resposta de que aqui nós vamos dar oportunidades baseadas no trabalho, e não simplesmente por gosto. Ou seja, o que eu penso disso tudo? Eu acho que o Santos, quando estiver pronto, vai ser titular, Rafa. Só que o Santos, se não estiver dando o resultado que o Dorival espera, ele não vai deixar o Diego Alves de lado. Ele não vai escantear 100% o Diego Alves. E aí moram dois medos meus. O primeiro é fazer a mesma coisa que estava sendo feita pelo Paulo Souza, que é o que você citou, escolher um goleiro para jogar uma competição e um goleiro para jogar outra. Porque vamos fazer um desenho rápido. Por tudo que o Diego Alves já representou e pela moral que ele ganhou num primeiro jogo, você não acha que é super normal se o Dorival... Normal na cabeça do Dorival, tá? Não na nossa. Você não acha que é super normal o Dorival optar para o Santos em uma competição e o Diego Alves em outra? Eu acho que é super normal caso isso venha acontecer. E a minha segunda questão, o medo que eu tenho é o seguinte, Rafa. E se o Diego Alves começa a ganhar oportunidade e mesmo que não consiga desempenhar o que se espera, seja o suficiente para mais uma renovação no final da temporada?
Porque a gente sabe que essa cúpula rubro-negra está pouco se importando pelos números, que são números de... Na verdade, sim, até se importam, né? Número de minutos. Um dos argumentos é minutagem de jogador, independente se está rendendo ou não. Mas o que para eles importa é ser um amiguinho dos caras, não o que está sendo representado dentro de campo, o que se espera de um goleiro, de um lateral, de um meia, de um atacante, de um volante, de um zagueiro. Então, assim, esse é meu grande medo. É até que ponto essa curta passagem do Dorival, que pode se estender ou não, pode condicionar a uma nova renovação de Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz. Então, assim, eu tenho essa grande preocupação, cara. O Johan tá até falando aqui, aí já é demais, Cleito, me recuso a acreditar nisso. Eu também me recuso, mas a gente está há 2 anos renovando com esses caras por motivos que a gente até então não conhece. Estão renovando só por nome, cara. Porque se você pegar, tem jogador que está se lesionando toda hora. O único dos 3 que não tem um histórico de lesão é o Diego Ribas, o Rafa, que até se lesiona, mas são por curtos períodos. Então, assim, eu, sendo bem sincero, eu não renovaria goleiro. De ficar revezando, na verdade. Mas eu não acho loucura se o Dorival fosse fazer isso. Não porque eu goste, mas porque eu acho que o Dorival tem tudo para fazer isso, justamente para tentar manter todo mundo nas mãos dele, porque sabe que esses caras são líderes de elenco, entendeu? Então eu tenho muito medo, cara, eu tenho muito medo, e respondendo a sua pergunta, eu não sei se ele vai optar pelo Diego Alves ou se ele vai optar pelo Santos. Eu espero que pelo Santos, que foi a contratação, e não pelo Diego Alves, entendeu? É impressionante, cara, é algo assim surreal. E levantando a discussão da semana passada, Diego ganhou mais alguns minutinhos no Brasileirão, né? Não são mais 20, agora é mais um pouquinho. Cara, teve essa discussão também. Cara, eu não consigo. Aí que tá, né, Cleitinho? Parece que nesse momento, para a gente analisar o Flamengo, a gente tem que abrir mão um pouco do que a gente pensa de futebol e tem que começar a pensar muito mais em gestão de vaidades dentro de um elenco que muitas vezes não está preocupado com o Flamengo, mas consigo mesmo. Isso é um problema sério porque a gente tem que mudar a forma de pensar. A gente nunca vem aqui pensando em qualquer coisa que não o Flamengo. Sempre que eu abrir minha boca aqui, eu vou estar pensando no melhor que o Flamengo. Mas vamos tentar fazer esse exercício, né? Revezamento de goleiros é algo pouquíssimo usual dentro do futebol. É muito... não me lembro, por exemplo, do Dorival fazendo isso em nenhum momento da carreira dele. Não acompanhei todos os times do Dorival, mas não me lembro. Até porque é justamente o contrário. Normalmente o goleiro é aquela figura de confiança do técnico. O técnico chega, meu goleiro é esse aqui, tá? O goleiro precisa de sequência. Agora, foi uma outra coisa que você falou, né? O revezamento para manter o grupo na mão. E aí eu vou mais longe. Talvez não seja nem o revezamento para manter o grupo na mão, mas para manter perto de você aqueles do grupo que são capazes de te derrubar. Porque, por exemplo, ele precisa manter o João Gomes de titular? João Gomes é garoto, fez um ano excelente, principalmente o começo, mas não é um cara que vai derrubar o técnico. O Lázaro não vai derrubar o técnico. Mas o Diego Alves, de repente, é um cara que talvez consiga derrubar o técnico. Então, a preocupação que fica para a gente vai ser o seguinte: até que ponto, nesse xadrez que é ser técnico do Flamengo, porque o técnico do Flamengo, agora, pelo visto, você tem que pensar 2, 3, 4 jogadas lá na frente. Você não pode pensar no próximo jogo. Você tem que pensar no que o banco de reserva vai causar de insatisfação para um determinado jogador, se essa insatisfação não pode contaminar o grupo, a ponto do grupo sabotar aquilo que você propõe e você começar a perder jogo e ser mandado embora. Então, o cara está se equilibrando numa corda bamba. E ele viu o que aconteceu com o antecessor dele. Não quero tirar a culpa do Paulo Souza, mas o Paulo Souza não teve apoio dos jogadores. Talvez se houvesse um comprometimento, se os caras tivessem se fechado em torno do Paulo Souza, talvez a história poderia ser diferente. A gente nunca vai saber. Mas o fato é que o Paulo Souza teve os erros dele e o elenco teve os erros também. Então, vai ser o seguinte, vai ser o Dorival dando uma prova seguinte: eu preciso abrir mão do futebol, em parte, lógico, para agradar jogadores, para que eu possa continuar trabalhando. Porque senão ele nem trabalha, cara.
Senão ele vai dar um treino, porra, à toa. O nego vai fazer o que quiser em campo. O nego vai fazer corpo mole. Então eu acho isso preocupante, porque isso passa uma mensagem perigosa. Agora, o que eu acho que pode acontecer também é que ele tenha feito isso, sinalizou, ó, primeiro jogo jogou o Diego, aqui Diego Ribas, tá aqui o Diego Alves, até como um sinal de respeito, entendeu? Como um respeito mesmo, uma deferência a esses jogadores, e a partir daí, naturalmente, ele vai privilegiando a bola. Acho que vai. Eu não sei se essa é a minha vontade, se isso é o que eu quero interpretar ou o que eu acho que vai acontecer. Mas eu consigo ver isso aí, talvez até como um cartão de boas-vindas. Ó, tô chegando aqui, quero mostrar que eu não vim para esculachar ninguém, ninguém vai ficar escanteado, quem jogar, quem treinar bem, vai ter condições de jogar. Tá aqui, meu respeito por você. Diego, entra aí, dá seu show aí. Diego Alves, vai você também aí. Joga aí sua bola, tenta não tomar um frango para não me complicar, joga. E aí, a partir daí, ir regressando ao critério mais futebolístico, vamos dizer assim. Será que eu estou certo? Eu não sei, talvez a gente fique sabendo nas próximas semanas. Mas é, no mínimo, aquilo que eu quero acreditar e aquilo que eu acho que é o melhor para o Flamengo. Porque eu acho que se você começar a abrir mão demais também, você vai ter um elenco que acaba desmotivando. Você conquista os medalhões, mas você desmotiva o garoto, que sabe que não vai entrar. Você motiva talvez o Arão, ou você motiva o Diego, que você desmotiva o João Gomes, que é um cara que pode estar entregando muito mais. Então eu ficaria, pelo menos a minha interpretação inicial é essa. O cartão de boas-vindas, vai jogar o Diego Alves, até porque o Hugo estava mal, então ele não tirou um titular absoluto, indiscutível, ele tirou um cara que também estava tendo seus problemas. E aí, a partir da volta do Santos, o Santos volte, e aí acredito que até sem revezamento, ele volte para ser o goleiro titular. Até porque, cara, jogar nas Copas, você imagina, cara, o goleiro talvez que não esteja no melhor momento, porra, vai enfrentar um Tolima lá, um jogo difícil, um time que tem um contra-ataque poderoso, que joga bem fora de casa também. Pô, a gente toma 2 golzinhos de bobeira, não é Emelec, não. Vai ser difícil reverter. E o Flamengo que reverteu contra o Emelec também era muito melhor. Então, eu acredito que a partir do momento que o Santos esteja recuperado, por ser um goleiro até com uma condição física melhor, acredito que ele volte, Cleitinho.